Olha só, pessoal. Teoria da relatividade, a gente chama teoria da relatividade especial. Da relatividade especial. Especial por só funcionar para referenciais inerciais. Ou seja, os nossos referenciais vão ter que estar parados ou com velocidade constante. Essa teoria que eu vou te apresentar não vale para tu tirar conclusões a respeito de objetos que estão mudando de velocidade. Eles já têm que estar com uma velocidade grande ou com uma velocidade menor. Olha só, cara. A teoria da relatividade, ela se baseia em dois postulados. Postulados são afirmações que nós consideramos verdadeiras sem prova. Muito perigoso. Primeiro postulado, as leis da natureza são as mesmas para qualquer observador em qualquer referencial. E aqui nós vamos deixar referencial inercial, porque nós só estamos trabalhando com referenciais que estão parados ou com velocidade constante. Velocidade igual a zero ou movimento retilíneo uniforme. Isto aqui é um referencial inercial. Nunca poderemos confirmar essa lei, esse postulado. Nunca. Como é que eu vou saber os confins do universo, se as regras da natureza são as mesmas? Em um outro universo, em um outro planeta que seja. Ao que tudo indica faz sentido, mas, né? É uma alegação forte demais para a gente confirmar. Segundo postulado, a velocidade da luz no vácuo. A velocidade da luz no vácuo é a mesma medida de qualquer referencial inercial. Tem algumas experiências que indicam que essa segunda afirmativa é verdadeira de fato. Quando a gente mede a velocidade da luz oriunda do Sol que atinge a Terra, quando Terra e Sol estão se aproximando, dá o mesmo valor do que quando Terra e Sol estão se afastando. Então é uma coisa interessante. A gente mede a luz emitida por uma fonte estacionária e mede a velocidade dessa luz, dá 300 mil km por segundo. A gente pega uma fonte de luz que está 90% da velocidade da luz e ela emite luz. A ideia é que a luz agora emitida por um objeto que já está a 90% da velocidade da luz é que desce 190% da velocidade da luz, mas não, da velocidade da luz. Então, de fato, tem alguns experimentos que corroboram para essa ideia aqui. Então, a gente não tem prova definitiva disso, mas alguns experimentos sugerem que, de fato, isso seja verdadeiro. E, amigo, se tu acreditar nessas duas ideias relativamente simples, nós não sabemos se elas são verdadeiras, mas se nós acreditarmos nessas ideias, consequências absurdas ocorrerão. Consequências absurdas ocorrerão. E eu queria que tu viesse comigo para a gente entender essas consequências absurdas. O próprio Einstein criou um experimento virtual para tratar de uma dessas ideias dele. Imagine vocês que essa caixa quadrada é uma nave andando com uma certa velocidade para frente. Então daqui a pouco essa nave já vai estar aqui na frente. Enquanto nós, parados em relação a este referencial inercial, estamos observando a nave, que se move com velocidade constante para a direita. Dentro dessa nave nós vamos executar um simples experimento. Vamos fazer um raio de luz ser disparado do chão da nave, e esse raio de luz então vai subir em direção ao teto da nave e vai atingir um detector de luz que fica no teto da nave.
E a nave então vai dispor de um sistema ninja mutante, onde ele vai medir o tempo, o momento em que a luz saiu e o momento em que a luz bateu no sensor. E aí eu vou medir um tempo, ΔT, para este fenômeno ter ocorrido. Nós vamos ter algum tipo de detector que também vai detectar o momento em que o raio de luz é disparado do chão da nave, e nós vamos detectar o momento em que o raio atingiu o teto da nave. Só que nós estamos aqui na Terra, enquanto a nave está andando em direção a este chão onde nós, observadores, estamos. Uma pessoa que esteja dentro do interior da nave para acompanhar o experimento lá de dentro, veria o raio de luz subindo em linha reta em direção ao teto da nave. Essa nave, vamos dizer que ela tem uma altura X aqui, daqui até aqui, essa nave tem uma altura X. Nós que estamos olhando de fora, vamos ver o raio de luz sair deste ponto e atingir este ponto, já que a nave estava indo para frente. Nós de fora veremos o raio de luz percorrer uma trajetória diferente do que a pessoa que está na nave. Nós de fora veremos a luz andando em diagonal, enquanto o sujeito dentro da nave verá a luz indo para cima. Simples assim. Quando eu lanço um objeto para cima enquanto eu caminho para frente, eu só vejo o objeto subir e descer. Para mim o objeto andou em linha reta, enquanto vocês veem um movimento parabólico. Então não tem desonestidade nenhuma no que eu estou descrevendo para vocês, é tudo absolutamente honesto até agora. Nós, enquanto estávamos aqui de fora, vimos que a nave se deslocou para frente uma certa distância, né? Concordam comigo? Poderíamos chamar essa distância do que quisermos, por exemplo, de y. Ou, já que geralmente y é uma altura vertical e x é uma altura horizontal, ou se tu gosta de letras gregas, ou a letra que tu quiser. Isso é tu que escolhe. Se essa nave tem uma certa velocidade, detalhe, hein? ΔT na nave, e nós cronometramos o momento, disparamos o cronômetro na hora que o raio saiu e paramos o cronômetro na hora que o raio chegou, né? Nós aqui de fora medimos um ΔT também, né? Concorda comigo? Cara, nenhum ser humano não iniciado em física jamais aceitaria dizer que o tempo ΔT medido do interior da nave e o tempo ΔT medido fora da nave dariam valores diferentes. Pelo amor de Deus, o cronômetro da nave foi ligado quando a luz foi disparada. O cronômetro da nave foi desligado quando a luz encostou no detector. O nosso cronômetro perfeito aqui de fora também foi disparado quando a luz saiu do chão da nave e também foi parado quando a luz bateu no teto da nave. Pela obviedade, esses tempos deveriam ser iguais. O tempo medido para quem estava no interior da nave e para quem estava fora da nave. E nós vamos ver que isso não é possível. Se nós acreditamos nesses dois postulados, é impossível que o tempo medido dentro da nave seja igual ao tempo fora. E eu vou te provar. Com que velocidade a luz se propagou no interior da nave? Considerando que no interior da nave há vácuo. Eu fiz esse experimento numa parte de vácuo que tinha lá na nave, um tubo de vácuo. Ué, a velocidade da luz no vácuo é a mesma medida em qualquer referencial. Vamos chamar de C. O próprio Einstein chamava de C de celeritas. O Einstein chamava as partículas de luz de celeritas. 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Para não ter que ficar carregando esse número absurdo para cima e para baixo, vamos chamar de C. Para nós que estávamos aqui de fora, a velocidade da luz também deveria ser C, né? A velocidade da luz tem que ser C para todo mundo. Então, peraí. Como é que eu meço essa distância y que a luz subiu? Já que velocidade é distância sobre tempo, a velocidade é c, a distância eu chamei de y, e o tempo a gente chamou de ΔT nave, né? Da nave, né? Essa distância y é c vezes ΔT medido no interior da nave. Concorda comigo? Poxa, mas para nós, a luz andou uma distância d. Concorda comigo? C
andando no interior da nave o tempo todo, vaca. A distância que ela andou para a gente foi D, e o tempo que a gente mediu foi delta T. Foi delta T. Está dividindo, passa. Então tu vê, a distância y é c vezes delta T. Qual distância é maior, y ou D? D, né? D representa a hipotenusa de um triângulo retângulo que nós poderíamos criar usando D, x e y, concorda comigo? Então, como D é maior que T, que Y, como D é maior que Y, já que C é igual a C, a única explicação é que o ΔT medido fora da nave por nós tem que ser maior que o tempo medido no interior da nave. E não tem sacanagem nisso, a não ser que essa ideia esteja errada. Se essa ideia não estiver errada, não tem jeito, a gente tem que entender que o tempo passa diferente para objetos parados, nós, e para objetos com uma certa velocidade. Como a nave tem uma certa velocidade, então o tempo lá deve estar passando mais lentamente do que o tempo passa para nós. Quer dizer que um bicho que esteja dentro daquela nave envelhece mais lentamente do que um bicho que esteja fora da nave. Que assustador! E tu vê, eu usei a velocidade média, cara, para te provar isso. Então dizer que a teoria da relatividade é assustadora, é absurda, não. Ela pode ser provada com matemática básica e com uma gota de raciocínio, acreditando em duas ideias importantes. Que a velocidade é distância sobre tempo, tanto para quem está dentro da nave, quanto para quem está fora da nave. A lei da natureza é a mesma. E a velocidade da luz é a mesma, medido tanto para quem está dentro da nave, quanto para quem está fora dela. Que foda. Primeiro eu só te provei a dilatação do tempo. Dilatação do tempo para quem está fora da nave. Contração do tempo para quem está dentro da nave. Concorda comigo? Ou não sei, né? Porque o tempo se dilatou lá, então ele passou mais lentamente por estar dilatado. Podemos pensar assim. O detalhe, cara, é que nós precisamos de uma equação para poder comparar a passagem do tempo dentro e fora da nave. E essa equação vai vir do Pitágoras, dá para acreditar? Vocês devem concordar comigo que eu posso criar um triângulo retângulo usando as distâncias y, que era o quanto a luz subiu, a distância d, que foi o que nós observamos a luz se propagar de fora, e a distância x, que foi o quanto a nave avançou para frente. D ao quadrado é igual a y ao quadrado mais x ao quadrado. A distância d foi observada por nós que estávamos fora da nave. Então eu poderia substituir isso pela velocidade da luz vezes o ΔT medido fora da nave, ao quadrado. A distância y, eu posso achar essa distância y medindo o tempo do interior da nave. E eu posso substituir aquele y por c vezes ΔT0. Eu vou chamar de ΔT0 porque foi o tempo medido a partir do interior da nave. Digamos que foi o tempo mais correto, porque está no referencial, né, no referencial que está em repouso em relação ao fenômeno. Nós estamos em outro referencial inercial. E o sujeito que está dentro da nave diria que nós andamos uma distância x para frente, né? Aliás, não nós, né? Nós que estamos fora da nave é que detectamos que a nave tem velocidade. Quem tá no interior da nave nem percebe que a nave está em movimento, né? Já que ela está em movimento retilíneo uniforme. Então nós poderíamos dizer que essa distância x é a velocidade da nave vezes o tempo medido de fora da nave, né? Concorda comigo? Depois, se a gente estiver errado, vai ficar nítido isso já já. V vezes ΔT ao quadrado. Legal. Eu quero descobrir o tempo que passa aqui fora da nave. Então eu vou dar um jeito de isolar o ΔT. Vamos fazer as continhas. C ao quadrado vezes ΔT ao quadrado, mais passa menos V ao quadrado vezes ΔT ao quadrado, é igual a C ao quadrado vezes ΔT0 ao quadrado. Vou colocar esse ΔT em evidência. C ao quadrado menos V ao quadrado, que multiplica ΔT ao quadrado, é igual a C ao quadrado vezes ΔT0
T0 ao quadrado sobre C ao quadrado menos V ao quadrado. Eu vou extrair a raiz quadrada em ambos os lados, vou extrair a raiz quadrada tanto aqui quanto aqui, e eu vou obter que o tempo fora da nave é igual C vezes ΔT, raiz de C ao quadrado é C, raiz de ΔT0 ao quadrado é ΔT0, sobre a raiz de C ao quadrado menos V ao quadrado. ΔT fora da nave é C sobre raiz de C ao quadrado V ao quadrado vezes ΔT0. Agora eu vou melhorar aquele número que está na frente do ΔT0. Eu vou melhorar aquele número. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vê se vocês aceitam o que eu vou fazer. ΔT é igual a raiz de C ao quadrado sobre C ao quadrado menos V ao quadrado. Eu botei esse C para dentro da raiz, né? Tudo bem? Vezes ΔT0. E eu vou dividir tanto o numerador quanto o denominador dentro dessa raiz por C ao quadrado. Eu tenho o direito, né, de pegar uma fração e dividir numerador e denominador pelo número que eu quiser, né? Eu vou dividir por C ao quadrado tanto em cima quanto embaixo. Otávio, Pois não. por que ele passou C ao quadrado para dentro da raiz? Porque a raiz de C ao quadrado é C, né? Certo? Sempre que eu quiser colocar um cara dentro da raiz, ele está fora, basta eu levar esse cara ao próprio índice da raiz. Certo? Aí anula as operações. Obrigado pela pergunta, parceiro. Sempre perguntando, por favor. Eu dividi numerador e denominador por C ao quadrado. E agora eu cheguei onde eu queria. Eu vou te mostrar que o tempo medido fora da nave é igual a raiz de 1 sobre 1 menos V sobre C ao quadrado vezes ΔT0, ou ainda, ΔT é igual 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado vezes ΔT0. E esse número aqui, esse número bonito que surgiu na frente do T0, nós vamos chamar de fator de Lorentz. Fator de Lorentz porque o Einstein, que não era um cara bom em matemática, bom no sentido, não na matemática básica, né, gente? Estou falando matemática profunda, avançada, em cálculo diferencial integral, ele sabia se virar, mas ele não era foda. Ele não era um cara de equacionar as coisas difíceis. Ele tinha ideias fantásticas, tinha dificuldade de botar no papel, matematicamente falando. Ele chamou o amigo dele, Lorentz, para equacionar a matemática da ideia dele. Então não foi o Einstein que descobriu esse fator de Lorentz, não foi ele que calculou, pelo menos. Fator de Lorentz, pessoal, é o nome que se dá a essa grandeza. 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C ao quadrado. Onde V é a velocidade do objeto que nós estamos observando. O que eu queria que tu percebesse é que quando a velocidade de um objeto tende ao próprio velocidade da luz, tentem botar comigo C aqui de cabeça. C dividido por C, 1. 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. Raiz de 0, 0. E 1 dividido por 0, infinito. Vocês aceitam que uma divisão por 0 é um número infinitamente grande? Certo? Observem que o fator de Lorentz tende ao infinito quando a velocidade de um objeto tende à velocidade da luz. Isso mostra que um objeto que atinge uma velocidade infinita, o tempo para quem está fora deste objeto, certo? Passa infinitamente mais do que o tempo para quem está dentro do objeto. Seria o equivalente a dizer que o tempo para de passar para um objeto que está na velocidade da luz. É um resultado acachapante. O mais interessante é que a gente pode pegar essa equação chamada da equação da dilatação do tempo. Tem o nome da equação da dilatação do tempo porque o tempo de quem está fora ficou dilatado comparado com o tempo de quem está no interior dessa nave. Nós podemos usar essa relação para falar da dilatação da massa e da contração do espaço. Então essa seria a equação da dilatação do tempo. Professor, aquela experiência dos gêmeos, eles usaram para comprovar isso? Não,
o paradoxo dos gêmeos é um paradoxo que o próprio Einstein criou também, para mostrar para as pessoas o significado importante desse raciocínio dele. Nós tentamos confirmar o paradoxo dos gêmeos com relógios atômicos, e funcionou. Pegar relógio atômico, um relógio ultra preciso, que atrasaria 1 milhão de anos, atrasaria 1 segundo em 1 milhão de anos, e tu consegue ver 2 relógios atômicos ultra precisos atrasando um em relação ao outro, porque um ficou estacionário e o outro foi levado a uma velocidade alta durante um bom tempo. Certo? Dilatação do tempo. Olha como é que ficaria a equação da dilatação da massa, e a equação da contração do espaço. Contração do espaço. A dilatação da massa, a gente vai dizer que a massa medida de fora da nave é a massa inercial, a massa medida quando a nave está em repouso, multiplicada pelo fator de Lorentz. Ou seja, o segredo é só calcular o fator de Lorentz, depois é matemática ultra básica. O tamanho da nave medido para quem está fora da nave é o tamanho verdadeiro da nave medido no referencial inicial, só que em vez de multiplicar, dividido pelo fator de Lorentz, mostrando que um objeto que tende à velocidade da luz, como o fator de Lorentz tende ao infinito, o tamanho do objeto tende a zero. Então dá para dizer que quanto maior a velocidade do objeto, maior a sua densidade, porque a massa tende a aumentar e o tamanho tende a diminuir, e tende ao infinito a densidade do objeto. E a outra explicação boa para a gente entender por que a luz não pode ser acelerada acima da velocidade da luz. Porque mesmo uma partícula de luz, o fóton, que é considerado sem massa, quando em repouso, quando ele atinge a velocidade da luz, ele atinge uma inércia infinita. Porque a massa dele tende ao infinito. E como massa é a medida da inércia, quando a massa tende ao infinito, fica impossível acelerar o objeto, mesmo com toda a força do universo, mesmo com toda a energia do universo. Os cálculos mostram que acelerar um átomo até a velocidade da luz exigiria mais energia do que toda a energia contida no universo. Por isso que a ideia de atingir a velocidade da luz, na física atual pelo menos, é inconcebível. Só corpos sem massa podem atingir a velocidade da luz, como o próprio fóton. Tem 2 números bons para usar nesse tipo de conta. Ou eles vão falar que a nave, se for na munheca, tá? Porque eles podem dar uma tabela para a gente dizendo, olha, um objeto que tem 10% da velocidade da luz, o fator de Lorentz vale tanto. Um objeto que está 20% da velocidade da luz, o fator de Lorentz vale tanto. Aí ele pode perguntar qualquer velocidade para a gente, se ele nos fornecer essa informação. Mas se for para fazer na munheca, ele vai falar assim para a gente, ó. Um exemplozinho só para a gente finalizar essa introdução da teoria da relatividade. Introdução entre aspas, né? Porque a gente até deduziu o fator de Lorentz e tudo, que é uma coisa que no ensino médio nunca tiveram paciência em me mostrar. Afinal, eles devem ter pensado, o Otávio não vai ter um Pitágoras, né? Um Pitágoras, o Otávio não tem competência para estudar. Né, professor? Aí não deduz, né, professor? Porra, é para ficar magoado, né, bicho? Imagina, eu seria muito melhor se tivessem me ensinado essa bosta no ensino médio. Mas tudo bem, já perdoei. Olha só, o negócio é o seguinte, um exemplozinho clássico então, Uma nave tem comprimento de 240 metros, tem uma massa de 3.600 quilogramas e está numa velocidade de 60% da velocidade da luz. Esta nave faz uma viagem medida do próprio comandante da nave. Essa nave faz uma viagem de 12. Uma viagem de 12 anos. A pergunta é, para um observador fora da nave, para um observador que mediu esta velocidade, inclusive, que tamanho essa nave aparenta ter? Que massa esta nave aparenta ter? E quanto tempo demorou a viagem para quem estava fora da nave? Se ele me disse que a velocidade da nave era 60% da velocidade da luz, eu com certeza posso calcular o famoso fator de Lorentz, que é a primeira coisa que a gente calcula numa situação dessa. Fator de Lorentz é 1 sobre a raiz de 1 menos V sobre C
ao quadrado. Como a velocidade é 60% da velocidade da luz, fica assim. Concorda comigo? 60%, né? 0,6. Corta um Czinho com um Czinho. Raiz de 1 menos 0,36, né? 0,6 ao quadrado. Fator de Lorentz fica 1 sobre raiz de 1 menos 0,36, 0,64. Raiz de 0,64 é 0,8. 10 oitavos, 5 quartos, 2,5 sobre 2, 1,25 é o fator de Lorentz. Observe que o fator de Lorentz deu um valor pequeno. O fator de Lorentz deu um valor pequenininho. Comparado com o infinito que ele seria se nós nos aproximássemos da velocidade da luz. Agora olha que interessante. Se eu quiser calcular o tempo que se passou fora da nave, eu pego o tempo original e multiplico pelo fator de Lorentz. A viagem a partir do comandante da nave durou 12 anos, vezes 1,25, o tempo para quem estava fora da nave, 1/4 de 12 dá 4, né? Então foi 16 anos. Que viagem, né, cara? A galera que está fora da nave vai esperar 4 anos a mais do que os caras que estão no interior da nave. E isso também na sensação psicológica do passar do tempo, de acordo, né, com o que a gente acredita. Se eu for medir a massa da nave, mesma coisa, eu pego a massa original e multiplico pelo fator de Lorentz, dilatação da massa. A nave tinha apenas 3.100 kg devido à alta tecnologia empregada na sua confecção. E o fator de Lorentz é 1,25. 1/4 de 3.600 dá 900, né? 3.600 mais 900, a nave vai parecer ter 4.500 kg para quem a observa de fora. E a nave que tinha um comprimento original de 240 metros, agora de fora, contração do espaço, 240 metros dividido por 1,25, o tamanho é 1,25, é 5 quartos. Eu divido por 5 e multiplico por 4 para ficar mais gostoso. 240 dividido por 5 dá 48. E 48 vezes 4 é 160 mais 32, 192. 192 metros. Observem como a nave parece menor do que de fato ela é. Certo? Esse aí é o exemplo clássico, então, que poderia ser cobrado no vestibular. Professor, Pois não. se por acaso fosse o inverso, em vez de acelerar, fosse reduzir a velocidade. Pois então, o que importa, cara, é o seguinte, ó, é que para o sujeito que está observando o fenômeno, certo? A nave tem uma certa velocidade, não importa se ela acelerou para a direita ou para a esquerda. Ou seja, não importa se o cara, o que importa é, para a teoria especial da relatividade, observa que a teoria relatividade especial, ela não fala em acelerações. Porque quando a gente começa a mudar a velocidade do corpo, a coisa começa a ficar mais difícil de entender. Ou seja, eles só podem nos perguntar no ensino médio o que acontece com uma nave numa velocidade e eu parado olhando para ela, certo? Ou eu na nave observando a Terra, sem problema nenhum. Mas ele não pode me perguntar se a nave está aumentando ou diminuindo de velocidade. Porque aí a coisa fica mais complicada. Seria a teoria da relatividade geral, que o Einstein demorou mais alguns anos, porque a matemática ficou mais complicada do que essa matemática para engendrar. Então não precisa se preocupar com a nave estar aumentando ou diminuindo de velocidade. Se ela está em alta velocidade, não importa se é para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. O tempo medido dentro dela vai passar mais lentamente do que o tempo medido fora dela. Certo? Mas tem questões ainda mal resolvidas na teoria da relatividade, né? Cara, depois de anos estudando essa merda aí, comecei a entender. Comecei a ficar feliz. Comecei, acho que eu estou entendendo. Um vislumbro, assim, do final, assim, do túnel. Aí um professor lá da física me fala do maldito livro que tirou meu sono durante muito tempo. Eu nem recomendo que vocês leiam esse livro. Chama Mecânica Relacional, do físico da USP. Tá de graça na internet para o cara baixar e ler. Os primeiros capítulos qualquer pessoa pode ler. Aí, claro, na hora que ele começa a fazer as contas, né, de cálculo diferencial integral, né, a pessoa que não é iniciada nessa matéria não consegue acompanhar. Mas o cara, bicho,
é assustador, cara, a maneira como ele questiona as ideias de Newton e as ideias einsteinianas. Ele vai fazendo um retrospecto de como é que a física foi surgindo, ele bota lá o original do Newton e mostra, olha como o Newton está confuso nessa frase. Olha o cara tentando corrigir ele depois. Olha por que o fulano também errou. Ele vai lá e mostra, resumindo, ele mostra que a teoria newtoniana não está o bicho ainda, faltam algumas coisas, que a teoria da relatividade também não é o bicho, e ele mostra onde que ela erra, e mostra a ideia dele, que ele chama de mecânica relacional, que não é só dele e de outros estudiosos. E o livro, assim, cara, ele me tirou o chão. Ou seja, não há consenso de que a teoria está correta. Mas que os fenômenos descritos existem, porque senão a antena da Sky, o computador da tua casa que recebe a informação vinda do satélite da Sky, não conseguiria traduzir o que vem, porque o tempo do satélite passa diferente do tempo da Terra. E isso é mensurável. Mas a mecânica relacional sugere que isso ocorre por outros motivos, não pelos motivos explicados pelo Einstein. Então tu vê, não podemos fechar os olhos e dizer que a verdade foi descoberta. Não, nós estamos só no começo da brincadeira. A natureza ela é bem bizarra mesmo. Bem bizarra. Galera, um exercício para ti, ó. Troca os números e bota 80% aqui, ó. Também não é de fazer na mão quando tu bota 80%. Os outros números precisam de uma tabela, precisa de mais dados para poder fazer. Beleza, galerinha? Então foi uma palhinha aí de teoria da relatividade, onde a gente mostrou as ideias principais e fez um exemplozinho numérico. Vai que a gente dá sorte aí, né, nesses próximos vestibulares aí. E agora vamos lá, vamos voltar ao Tira Dúvidas.